No organismo dos animais, assim como no nosso, a água constitui grande parte do peso corporal, cerca de 60%. Os fluidos se distribuem entre diferentes compartimentos, o intracelular, o intersticial e o intravascular. E esses fluidos precisam estar em perfeito equilíbrio para que não aconteçam desordens, como a formação de edema. O tema desse vídeo é justamente sobre o desequilíbrio entre esses compartimentos, que resulta em distribuição anormal dos líquidos. Tá a fim de entender isso? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender tudo sobre o tema. Como dito anteriormente, os líquidos ficam distribuídos entre o compartimento intracelular e o extracelular, sendo que no extracelular temos o intersticial e o intravascular. A dinâmica desses líquidos é controlada pelos gradientes de pressão e concentração de partículas e barreiras físicas. A membrana plasmática das células constitui uma barreira entre o interstício e o meio intracelular. Por ela, diversas substâncias podem passar, porém, a permeabilidade é seletiva. Isso é, algumas substâncias conseguem passar livremente, como o CO2, o oxigênio e os ácidos graxos. Outras substâncias, como os eletrólitos, precisam atravessar as membranas por meio de transportadores. A água circula de forma livre pelas membranas, sempre seguindo seu gradiente de concentração, indo do meio menos concentrado para o mais concentrado. Isso é conhecido como osmose. A parede dos capilares também constitui uma barreira que permite o movimento de substâncias entre o meio intravascular e o meio intersticial. A água consegue passar através da parede dos capilares por meio de poros contidos entre as células endoteliais. Esses poros são grandes o suficiente para permitir a passagem de água e algumas substâncias, mas não tão grande a ponto de deixar escapar moléculas maiores, como a albumina, por exemplo. O movimento da água pelos meios intersticiais e o plasma é determinado por meio de pressões, a pressão hidrostática e a pressão coloidosmótica. Dentro do plasma, o cloreto de sódio exerce a chamada pressão osmótica, e as proteínas, principalmente a albumina, exerce a chamada de pressão oncótica coloidal. Para se referir a essas duas pressões ao mesmo tempo, o termo utilizado é pressão coloidosmótica. A pressão coloidosmótica é responsável por puxar e manter o líquido dentro dos compartimentos em questão, no caso, o meio intravascular. Já a pressão hidrostática é a pressão que a coluna de líquidos faz contra a parede do vaso. Essa pressão é grande dentro dos capilares, e isso acaba resultando na saída de líquidos através do endotélio para o meio intersticial. Então temos uma pressão que empurra o líquido de dentro do vaso para fora do vaso, em direção ao interstício, e uma pressão que puxa o líquido novamente para o vaso. O pequeno excesso de líquido que se acumula no interstício e eventuais proteínas plasmáticas que tenham escapado do vaso são drenados pelos capilares linfáticos da região. Essa dinâmica dos fluidos entre os diferentes compartimentos permite a troca de nutrientes e metabólitos para manter a homeostase. Se tiver uma maior quantidade de líquido no plasma, a pressão hidrostática aumenta e resulta em maior saída de líquido do vaso para controlar o volume dentro do vaso. Se o inverso acontece, menos líquido está presente no vaso e a pressão hidrostática diminui, e isso favorece o movimento da água do interstício para o vaso. Esse é o funcionamento normal, e essa dinâmica precisa se manter estável. Se qualquer um desses fatores se alteram, isso pode resultar em acúmulos patológicos, como o edema, e é isso que vamos ver agora. Existem 4 mecanismos fisiopatológicos para a formação de edema: o aumento da permeabilidade vascular, o aumento da pressão hidrostática, a diminuição da pressão coloidosmótica e a diminuição da drenagem linfática. Esses mecanismos podem estar acontecendo de uma forma isolada ou acontecendo de uma forma combinada. Isso vai depender do tipo de processo patológico que o animal tem naquele momento. Começando pelo aumento da permeabilidade vascular, ela acontece por conta de processos inflamatórios. A inflamação vai influenciar na liberação de substâncias vasodilatadoras, como a bradicinina, histamina e leucotrienos, e, consequentemente, o aumento da permeabilidade vascular. Essas substâncias vão causar um aumento no espaço que existe entre as células endoteliais. Dessa forma, o líquido começa a sair em excesso do vaso para o meio intersticial, resultando na formação de um edema localizado.
Esse evento faz parte do processo inflamatório e ele pode progredir para extravasamento de proteínas e migração de leucócitos para a formação de exsudato. As causas são variadas. Algumas delas são agentes infecciosos, como vírus, bactérias, rickétsias, e outras causas como alérgenos, venenos e toxinas. A lista é enorme. Pessoal, se esse tipo de vídeo te ajuda, deixa o gostei e comenta aí o que você está achando, porque isso me motiva a trazer mais vídeos como esse. Aproveita também, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho das notificações, para o YouTube te avisar quando sair vídeos novos. O próximo mecanismo é a elevação da pressão hidrostática. O aumento da pressão hidrostática causa maior saída de líquido do vaso para o interstício e também diminui o retorno do líquido de volta para o vaso. O aumento da pressão hidrostática pode ser causado por um aumento do fluxo sanguíneo para a região. Isso é conhecido como hiperemia ativa, que acontece quando tem inflamação, ou também no caso de um acúmulo passivo, que é chamado de congestão. A congestão normalmente é causada por insuficiência cardíaca congestiva ou uma obstrução dentro do vaso ou até mesmo uma compressão. Se o aumento da pressão hidrostática é em apenas uma região, o edema é localizado. No caso da insuficiência cardíaca congestiva, pode acontecer um aumento da pressão hidrostática no sistema venoso portal, e isso acaba causando ascite, se a gente estiver falando de insuficiência cardíaca congestiva direita. No caso de insuficiência cardíaca congestiva esquerda, pode acontecer um edema pulmonar. Se a insuficiência cardíaca congestiva atinge o lado direito e o lado esquerdo, o edema pode ser generalizado. Agora, indo para a diminuição da pressão coloidosmótica, ela é causada principalmente pela hipoalbuminemia. Se tem menos albumina no sangue, a pressão coloidosmótica cai, o que resulta em menos líquido sendo puxado de volta para o vaso, de forma que ele se acumula no interstício, formando o edema. A hipoalbuminemia é causada pela diminuição da produção pelo fígado ou o excesso de perda de proteína. A diminuição da produção pelo fígado pode acontecer em algumas situações, como desnutrição, diminuição da absorção intestinal de proteínas ou insuficiência hepática. A perda excessiva de proteínas pode acontecer por doenças gastrointestinais, onde há grande perda de sangue. A doença renal com um dano glomerular resulta em perda de albumina para a urina. O edema formado pela diminuição da quantidade de albumina no sangue tende a ser generalizado. O comprometimento na drenagem linfática faz com que o sistema linfático não consiga remover aquela quantidade ligeira de líquido em excesso que se acumula normalmente no interstício, e ele vai se acumulando. Isso pode acontecer por inchaços devido a inflamações e neoplasias que comprimem e comprometem a drenagem linfática. Outras causas são processos fibróticos que causam uma constrição dos vasos linfáticos ou até mesmo trombose. Esse tipo de edema é localizado na área da drenagem linfática comprometida. Pessoal, esse foi o resumo dos 4 mecanismos para a formação de edema. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o gostei e compartilhar com os amigos. É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha ajudado. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like. Valeu!